Para perder peso e emagrecer, vira e mexe, principalmente nós mulheres, estamos entrando em uma delas. Dieta detox, low carb, mediterrânea, são várias, inúmeras, mas cada uma com uma estratégia diferente, né? E quem tá aqui para explicar cada uma dessas dietas pra gente e também dizer para qual objetivo específico que elas servem é a nossa querida nutricionista Isa Polastri. Bom dia, Isa. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Roberta. Obrigada pelo convite. É sempre bom trazer um pouco mais de troca, né, sobre esse assunto de alimentação e dietas que todo mundo sempre gosta. E como a gente sempre fala, né, parceira, informação nunca é demais. Isa, então eu queria que você começasse falando pra gente o seguinte, dieta, pelo menos assim, pra mim, ela presume algo temporário, né? Algo que você vai fazer por um determinado tempo e aí depois acaba. Qual que é a diferença quando a gente fala de dieta e de uma mudança, de um estilo de vida, de fato? Então, é legal a gente pontuar que a palavra dieta, ela quer nos dizer sobre a alimentação que a gente pratica ao longo do dia. Então, todos nós temos uma dieta. A Bárbara tem uma dieta, a Roberta tem uma dieta. E essa dieta, ela é constituída através das nossas influências, da nossa cultura, do povo que nos rodeia, né, do ambiente em que a gente vive, do clima. Então, a gente vai praticar uma dieta que tem a ver com o lugar em que a gente mora, que a gente foi acostumado. Mas todos nós podemos desejar melhorar a qualidade da nossa alimentação, buscando uma alimentação mais natural. A palavra dieta, ela vem como uma restrição, algo que vai trazer algum pesar, uma culpa, enquanto que uma estratégia alimentar orientada por um nutricionista, que é temporária e que vai te trazer conhecimento, habilidades, ela vai então trazer coisas que você vai praticar para o resto da vida, porque realmente vão ser benéficas ali para o seu bem-estar, vão se encaixar na sua rotina e podem ser muito prazerosas também, se respeitando aí as preferências de cada um, as necessidades de cada um. Então talvez o erro esteja na interpretação da palavra dieta. Sim, porque a gente fala em dieta, a pessoa logo pensa que ela vai ser proibida, que aquilo vai custar muito para ela, que não vai caber na rotina dela. Enquanto que se a gente faz uma educação alimentar, se a gente procura dar pequenos passos, traçar pequenas metas, a gente melhora a qualidade da nossa alimentação de forma muito leve. Isa, que prazer te receber aqui, porque a Isa é oficial aqui do Manhã Diversa, é a nutricionista que aparece nos nossos VTs e hoje está aqui ao vivo. Então, que maravilha a gente conversar sobre isso. E no início do bate-papo a gente falou sobre algumas delas, né? Algumas com os princípios aí mais sérios, com coisas científicas envolvidas, né? Pesquisas, e outras nem tanto. Mas o que eu queria saber é, o nutricionista, ele recomenda que todo mundo siga alguma dieta específica, ou vai ver, a gente já segue, a gente nem sabe que no nosso dia a dia a gente já tem uma rotina, né, alimentar? A gente preconiza, né, que o brasileiro siga o que foi estabelecido pelo Guia Alimentar para a população brasileira, né? Então, ele tem ali os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. E o primeiro passo é fazer dos alimentos in natura e minimamente processados a base da alimentação. Então, todos nós deveríamos seguir essa dieta, que é a que o Guia Alimentar para a população brasileira preconiza. O que são os alimentos in natura e minimamente processados? São aqueles que a natureza nos dá. Frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, laticínios, né? Isso é uma alimentação que todos nós deveríamos seguir como uma dieta básica. Mas a gente vê uma inversão, né? A gente come os vegetais, os in natura, como um detalhe ali no cantinho do prato, e a maioria é farináceo, né? O pãozinho várias vezes ao dia, biscoitinho, massa, industrializados. A gente não tem seguido, né, na maioria das vezes, essa alimentação natural como base, como maior parte. E como hoje em dia a gente tem um acesso muito facilitado à informação, né? A gente chega também de um jeito muito fácil à desinformação. E aí a gente, quando fala de emagrecimento, tem aquele assunto do low carb, né? Esse tipo de dieta que está tão em alta. Explica um pouquinho pra gente, Isa, do que se trata e como que funciona essa dieta low carb. A low carb, ela é uma estratégia, né, nutricional que pode ser aplicada em alguns casos. Ela vai ser muito bacana para quem está querendo baixar a glicemia, fazer o controle da insulina. Para uma mulher que tem a síndrome do
ovário policístico, ela vai ser interessante no emagrecimento. E nós temos algumas recomendações de porcentagem de nutrientes que a gente vai colocar numa alimentação. Então, a gente pode colocar proteína, gordura, carboidrato. E na low carb, a gente coloca uma quantidade mais baixa de carboidrato, como o próprio nome diz. Então, de 5% a 44% das calorias diárias vai ser de carboidrato e o restante vai ser de proteína e gordura. Então, quando a gente fala em low carb, muita gente acha que é comer ovo, carne e bacon. Mas não, a base da low carb precisa ser de vegetais com baixo índice glicêmico. Então, as folhas cruas, vegetais como brócolis, vagem, quiabo, todos são baixos em carboidratos e podem ser a base da alimentação. Frutas como abacate, coco, morango podem ser a base dessa alimentação. E aí você pode me perguntar, mas então não pode comer banana, não pode comer arroz, não pode comer batata? Sim, pode, dentro dessa porcentagem que foi estabelecida. E aí a gente vai pensar nos melhores horários para consumir esse carboidrato, a gente não vai colocar em excesso à noite, por exemplo. A gente vai pensar nas melhores combinações, então a gente vai comer um pratão de risoto puro, mas a gente vai colocar uma carne, uma salada do lado. A gente vai pensar também nas quantidades, né? Aumentar os vegetais, aumentar as gorduras boas e as proteínas e colocar uma quantidade mais limitada. E ela tem, sim, ótimos resultados, mas não precisa ser feita para sempre, nem como estilo de vida. Ótimo. Se a low carb, então, ela foca, né, nessa diminuição aí de certos tipos de carboidratos, existe uma que é praticamente zero carboidrato, que é a dieta cetogênica. Qual que é a estratégia, né, que essa dieta aí passa para a pessoa e quais são os pontos que a gente também deve ficar atento? Será que é uma dieta para seguir para a vida inteira? Como que é isso? A dieta cetogênica, ela tem uma adesão muito complicada, né? Porque cerca de 60% a 70% dela é de gordura. Então, a gente vai ter que adicionar nos nossos pratos azeite, óleo de semente de uva, óleo de abacate. A gente vai precisar consumir em maior quantidade o próprio abacate, as castanhas, né? Então, pode ser difícil essa adesão, porque só tem cerca de 10% de carboidrato e originalmente ela foi pensada para o tratamento da epilepsia, mas eu não tenho assim propriedade, né, no tratamento da epilepsia, mas ela pode ser usada também para emagrecimento, principalmente quando a pessoa entra num platô. Então, às vezes ela está fazendo uma dieta ali e o peso estacionou, ela não consegue sair daquele peso, a cetogênica vem para trazer um up, porque ela vai ajudar o nosso corpo a produzir corpos cetônicos e a gente vai tentar buscar energia de outras fontes, não do carboidrato, né? Mas algumas pessoas fazem ela por um ciclo de 3 semanas, de 1 mês, porque o corpo demora a aprender a transportar esses corpos cetônicos, né? Mas ela é uma estratégia que, se orientada, dependendo da pessoa, da rotina da pessoa, do que a pessoa gosta de comer, ela pode ser encaixada, assim, por um prazo de tempo. Isa, durante a nossa pesquisa, a gente conseguiu detectar alguns métodos, né, de nutricionistas, e aí chegamos ao nutricionista francês, Pierre Ducan, e ele com o método Ducan, né? Do que se trata esse método e o que você acha desse papel do nutricionista de criar o próprio método e exercer? Essa dieta Ducan, ela é uma alimentação em que prioriza-se o consumo da proteína, né? E aí ele passa por fases. Então, durante os primeiros 7 dias, a pessoa só come mesmo alimentos fonte de proteína. Na segunda fase, vai inserir ali um pouquinho de frutas e vegetais. Na terceira fase, coloca-se também alimentos integrais e laticínios. Na quarta fase, ela entra em algo que vai ser para a vida toda. Então, ela vai ter um dia da semana em que ela vai comer só proteína, mas vai adicionar ali aveia como presença garantida na alimentação. Só que a pessoa pode não conseguir passar por essas 4 fases porque é uma dieta muito restritiva, é uma dieta que tira ali a individualidade, que tira o prazer do social. E muitas vezes ela vai ser uma dieta que vai ter deficiência de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Porque imagina só, se uma pessoa consome só proteína por 7 dias, ela não vai estar consumindo as vitaminas e os minerais dos alimentos coloridos, das frutas, dos vegetais, né? Ela pode perder uma grande quantidade de água e pensar que emagreceu, mas na verdade não perdeu gordura corporal. E aí depois esse peso volta com muita facilidade. Então é uma dieta muito generalista, que não reconhece a individualidade, que não reconhece o que a pessoa gosta, mas que vem com regras prontas e que é difícil de ser mantida, porque não combina com a característica do brasileiro, prato de arroz e feijão, né, e tudo mais. E essa consciência, né, do que é viável ou não, ela tem que estar presente, né, no processo de criação e de desenvolvimento.
de uma dieta. Por isso que o acompanhamento nutricional, ele precisa ser personalizado, individualizado, né? A mesma orientação que eu dou para a Bárbara não é a mesma orientação que eu daria para a Roberta, porque cada uma gosta de uma coisa, cada uma tem um histórico familiar, genético, cada uma tem uma rotina, né, de horários e de facilidade de produzir aquilo. Então, essas dietas que são generalistas, que querem colocar todo mundo dentro de um mesmo protocolo, podem não funcionar para grande parte das pessoas, né? Isa, muita gente acaba aderindo a uma dieta específica para tentar ou tratar ou prevenir alguma doença, algo, né, que está aí passando e que precisa de uma atenção. E aí, para pressão alta, uma dieta muito indicada é a DASH, não sei como é que fala. Explica então um pouco mais o que consiste essa dieta pra gente. A dieta DASH, ela vem com o objetivo mesmo de tratamento da pressão arterial, né? Ela pode prevenir até 14% do desenvolvimento dessa hipertensão, mas só que ela também não tem uma adesão muito boa. A gente precisa que a pessoa reduza ali o consumo de sódio, né? Então, as nossas necessidades de sódio seriam alcançadas com 5 gramas de sal ao dia, mas hoje o brasileiro consome quase o dobro, né? Quase 12 gramas ao dia, porque o sódio está nos refrigerantes, está nos alimentos empacotados, nas conservas, né? Nos industrializados. Então, a dieta DASH, ela visa voltar para uma alimentação natural, baseada em frutas, legumes e verduras, e ela visa também que a pessoa conheça especiarias, ervas, reduza a adição de sal nos seus preparos, né? Inclua laticínios com um teor de gordura mais baixo, carnes mais brancas. Só que com as orientações individualizadas é possível sim ter adesão. Inclusive, na hipertensão, a gente visa também reduzir o consumo de álcool. A prática de atividade física tem que ser diária, como um medicamento mesmo para essa pessoa. Então, é uma dieta que é viável, mas precisa ser individualizada também. E quando a gente chega à dieta paleolítica, Isa, me mata a curiosidade, por que esse nome e no que ela consiste? A dieta paleolítica, ela quer nos trazer de volta para o que os nossos ancestrais pré-históricos consumiam, né? Na era paleolítica, há 2,5 milhões de anos atrás. Então, o que eles comiam? Eles comiam bicho e planta, eles comiam mel, eles comiam o que a terra dava na estação própria e muitas vezes sem o cozimento, né? Sem passar pela cocção, alimentos crus que preservavam ali a integridade dos alimentos. Eu vejo a dieta paleolítica muito como essa orientação do guia alimentar, porque é consumir os vegetais como base da alimentação, os in natura como base da alimentação, né? A diferença é que a gente foi aprendendo a lidar com fogo e criando receitas, combinações que antes eles não faziam dessa forma. Mas é uma alimentação que visa, assim, retornar para o natural, né? De volta às origens, né? Sim, porque hoje a gente tem acesso a um ambiente que é muito obesogênico. A gente vai no supermercado, a gente encontra vários produtos industrializados a preço bom, né, barato, muitas vezes prático, fica pronto em 3 minutos. A gente tem ali uma diversidade de marcas, de alimentos hiperpalatáveis, que tem açúcar, que tem gordura, que nos atraem. Então, a dieta do paleolítico nada mais é do que deixar de lado esse consumo exagerado de ultraprocessados, que também é uma indicação do guia alimentar, para voltar ao que é natural. Então, bora para mais pergunta, Isa? Vamos lá. E por falar em pergunta, a gente já está ali interagindo com a galera de casa que mandou aqui mensagem pra gente. E dessa vez a pergunta foi da Juseli, de São João del Rei. Ela falou o seguinte: eu estou grávida e posso fazer dieta? Se sim, qual é a mais indicada? O que você responde para Juseli, Isa? É um momento muito especial, né, Joseli? Parabéns pela gestação. E mais do que nunca você deve fazer uma alimentação natural para oferecer para esse bebê os nutrientes que ele precisa para ter crescimento, para ter desenvolvimento, até mesmo para ela ter um ganho de peso adequado na gestação, nem excessivo, nem um ganho de peso muito baixo, né? Então, a alimentação para uma gestante deve ser o mais natural possível e ela deve também seguir algumas recomendações, como o consumo adequado de proteína, já que a proteína é essencial na estrutura, né, das células para o desenvolvimento desse bebê. Ela deve ter um consumo de gorduras boas, principalmente ômega 3, para o desenvolvimento cerebral dessa criança. Ela também deve restringir um pouco o consumo de açúcares industrializados, assim como evitar a cafeína presente no café, no chá preto, no mate, na Coca-Cola, né? A gente também deve fazer uma alimentação que ofereça para ela nutrientes básicos, mas a suplementação também é necessária, com orientação de uma obstetra ou mesmo de um nutricionista, né? E sempre pensar na prática de atividade física também para a prevenção de doenças da gestação, como, por exemplo, diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia.
Então, sempre ter esse cuidado com a saúde, porque o bebê está recebendo tudo que ela come, né? A saúde dele vai ser moldada por esse ambiente intrauterino. Ele vai ter prevenção de doenças metabólicas se ela se alimentar bem. E acaba sendo até um ótimo momento para conseguir estabelecer essa reeducação alimentar, porque às vezes a gente, por nós mesmos, assim, é tão difícil, né, dar aquele primeiro passo. E ela que está nesse momento tão feliz com o filho, essa dedicação para ele provavelmente pode ser caminho para ela se ajudar também, né, parceira? Para a vida toda. Fica o aprendizado, né? Verdade. E também porque depois que o bebê nascer, ela vai fazer uma introdução alimentar, vai educar ele com uma alimentação mais natural. Então, já trazer esse hábito para casa dela, para a família, para ser exemplo para ele é muito bacana, né? Isa, na primeira parte do nosso bate-papo, você levantou aí uma grande questão, que é realmente o consumo exagerado do sal, né? Que os brasileiros aí consomem em média o dobro do que é indicado e que tem muita gente que é viciado mesmo em sal. O negócio já tá salgado, vai lá e coloca mais. E aí você falou sobre como a Adachi pode ajudar essa dieta, né? Nessa pressão alta. Mas ela me pareceu semelhante à dieta mediterrânea. Quais são as diferenças, né, entre as duas? Ela é parecida, sim, com a dieta mediterrânea, mas a dieta mediterrânea, ela tem essa base de frutas, legumes e verduras, mas ela vem também com o consumo de carnes brancas, azeite, ela preza o consumo de alimentos da estação, do produtor local, ela preza na base da pirâmide o convívio social, então aquele comer em volta da mesa junto com a família, a prática de atividade física. E a dieta mediterrânea, ela é um padrão alimentar muito fácil de ser seguido, porque ela é muito agradável, né? Ela não tem, assim, muitas restrições significativas. Ela prioriza mesmo que é natural de uma maneira muito leve e gostosa. E é uma alimentação que até foi tida como patrimônio material da humanidade pela Unesco, né? Em 2013. E é uma alimentação que é praticada nos países banhados pelo Mediterrâneo, Portugal, Grécia, Espanha, né? E as pessoas lá têm uma qualidade de vida bacana. A maioria não está em sobrepeso, né, em obesidade, tem ali um tempo de vida, uma expectativa de vida mais prolongada. Então, além da prevenção de doenças, a dieta mediterrânea também pode ser usada como tratamento para mulheres que querem engravidar, né, precisam de dar um up na fertilidade. Ela pode ser usada em doenças inflamatórias, como artrite, ou, por exemplo, na psoríase, ela vai ter uma aplicação bacana. Ela pode ser usada também na endometriose, porque ela tem um aumento de compostos anti-inflamatórios. Então, é uma alimentação muito bacana, é a nossa queridinha aí, a dieta mediterrânea. E quando a gente entra na dieta polêmica, Isa, a dieta detox, ela realmente cumpre com essa função do nosso fígado, assim, como que ela funciona? A dieta detox, ela não é mito, tá, gente? Não ela, é mito, ela essa realmente... pergunta que não quer calar, não é mito. Ela realmente pode ajudar o nosso organismo. É claro que a gente já faz detox através do fígado, do intestino, da pele, dos pulmões, dos rins, mas a gente consegue estimular essa excreção de toxinas através do consumo de alguns alimentos, através de alguns hábitos. Então, vocês concordam que hoje a gente está muito exposto a toxinas? Toxinas da poluição, toxinas dos plásticos, dos metais pesados dos cosméticos, toxinas dos agrotóxicos, toxinas do consumo de bebida alcoólica, que muita gente faz em excesso, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente sabe que aumentou. Então, quando a gente faz uma dieta detox, a gente prioriza os alimentos que vão ajudar nessa excreção de toxinas, que vão ativar essas vias metabólicas de detox, né? Então, a gente pode priorizar, por exemplo, o consumo de água e rodízio de chás. A gente pode priorizar o consumo de especiarias, como cúrcuma, gengibre. A gente não pode esquecer dos alimentos que fazem detox, né? Que são brócolis, couve-flor, a própria couve, os alimentos arroxeados, avermelhados, o alho e a cebola. E também algumas práticas como sauna, atividade física, drenagens, massagens vão auxiliar nesse detox. Mas o principal é você não se intoxe. Então, se você vai fazer o detox, você vai evitar a exposição a esse tipo de toxina, preferindo alimentos orgânicos, reduzindo o consumo de bebida alcoólica, fazendo então com que a sua exposição a essas toxinas seja reduzida, né? Isa, no intervalo a gente falou aqui quando a dieta ela é muito restritiva, né? Tem algumas pessoas que conseguem levar até um certo ponto e depois acabam não seguindo e mais que isso, desenvolvem transtornos, né? E fazer dieta sem orientação profissional ou por um período longo demais, gente, pode levar pessoas a desenvolverem transtornos alimentares sérios. Vamos conhecer então alguns deles na reportagem?
Os transtornos alimentares, ele é um transtorno mental que acomete, né, um comportamento alimentar que pode influenciar de uma forma negativa tanto na saúde física quanto na saúde mental de um indivíduo. E os transtornos mais comuns que as pessoas mais conhecem é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A anorexia nervosa é quando a pessoa ela restringe a sua alimentação de uma forma voluntária com o objetivo de perder peso, mesmo estando em um peso abaixo do esperado. E essa pessoa ela tem um medo muito intenso de engordar ou de ganhar peso. Então, ela restringe essa alimentação para que ela não possa ter um ganho de peso. A bulimia nervosa acontece quando essa pessoa ela tem episódios de compulsão recorrentes, acompanhados de métodos compensatórios como jejum, exercícios extensos, vômitos também e uso de medicamentos, laxantes, diuréticos. A compulsão alimentar já é um transtorno do qual a pessoa ela ingere uma grande quantidade de comida. É um curto intervalo de tempo, numa média de 20 minutos a 1 hora. E ela é uma quantidade do qual uma pessoa ela não comeria numa mesma situação. É também acompanhado por uma sensação de falta de controle. Essa pessoa ela também come muito rápido, ela também come até se sentir desconfortavelmente cheia, ela come sem fome. Muitas vezes ela come sozinha porque ela tem vergonha da quantidade de comida que ela ingere e ela também se sente deprimida, ela tem uma sensação de culpa, né, ao comer também. E como que esses transtornos alimentares eles surgem? Tem várias causas, tem múltiplos fatores que podem causar, desenvolver esses transtornos alimentares. Tem a questão da influência externa, a mídia social, as mudanças do padrões de beleza. Tem também conflitos familiares, comentários negativos, né, dentro do ambiente, seja da família ou do social, sobre o peso, sobre a aparência do corpo, dietas muito restritivas, alguns traumas que esse indivíduo, essa pessoa tenha passado também ao longo da sua infância, como abuso sexual, físico, mental, bullying, discriminação racial, insatisfação corporal também pode ser uma das causas e até mesmo baixa autoestima. E aí, como que a gente pode identificar esses transtornos? As pessoas, geralmente, que têm transtorno alimentar, elas evitam sair com os amigos, elas evitam ficar ali no ambiente, né, social ou familiar também. Então, elas comem muito sozinhas, elas evitam de ir em determinados lugares, como ir na praia, ir numa piscina, ir num evento, numa festa. Elas evitam também se expor, usar determinados tipos de roupas e também evitam de olhar-se no espelho. São comportamentos mais perceptíveis da gente observar, porque a mudança no corpo ela acaba sendo mais progressiva. Então, não é algo que a gente consegue detectar num primeiro instante. E a nutrição, nesse sentido, pode ajudar essa pessoa a ter uma relação mais saudável com a comida, uma relação mais positiva, tanto com a comida quanto com o corpo. Então, o nutricionista, ele vai estar ali apto, né? Ele precisa ser um profissional apto a trabalhar esse comportamento que essa pessoa tem com a comida, esse medo excessivo de engordar, essa culpa ao comer. Então, a gente vai trabalhar sobre as crenças que essa pessoa tem sobre determinados alimentos, de que não existe alimento mocinho ou vilão, alimentos que engordam, mas que essa pessoa ela pode sim comer com equilíbrio, comer de uma forma variada, para que ela tenha também um peso mais saudável, uma saúde física e mental estabelecida. Então, a gente vai trabalhar sobre essas crenças, sobre os pensamentos errôneos que muitas pessoas têm sobre a alimentação. E, nesse caso, a dieta restritiva ela não faz parte do acompanhamento, porque a dieta ela pode contribuir ou até mesmo provocar. Então, a gente vai trabalhar mais
com foco nessa mudança dessa relação com a comida. E falando dessa mudança, né, da relação com a comida e considerando também as restrições alimentares, né, Isa? A gente sabe que a base da maior parte das dietas é de proteína animal. Quando a gente fala da parcela da população de vegetarianos, veganos, como que a gente pode desenvolver bem essa ideia da restrição alimentar sem que isso prejudique a saúde? A gente precisa primeiro mudar essa concepção, esse conceito, porque apesar de a proteína estar presente nas dietas, a base sempre vai ser vegetal. E o vegetariano nunca deixa de comer vegetal, né? O vegetariano, o vegano, ele tem aquele princípio do guia alimentar, do primeiro passo para uma alimentação adequada e saudável, que é comer vegetal. Então, ele vai ter saúde, ele vai ter qualidade de vida pelo consumo de vegetais. E caso a gente precise alcançar uma quantidade de proteína na alimentação, isso vai ser possível através da proteína de origem vegetal, que está nos feijões, que está na lentilha, né, ervilha, nos cereais como arroz, milho, quinoa e mesmo em algumas castanhas, né, amendoim. Se não for possível alcançar a proteína somente por essas fontes alimentares, tem também os suplementos, né, que é tipo uma proteína em pó vegana, à base de ervilha, de arroz, que essa pessoa pode usar para bater uma vitamina, para fazer uma caldinha para uma panqueca, enfim, a gente consegue adequar essa proteína somente por fontes vegetais também. Eu fiquei durante 1 ano e meio sendo vegetariana e assim, como que a minha variedade de alimentos realmente mudou depois que eu fiquei, né, que eu tentei ser vegetariana e mudou também. Hoje eu como carne, mas eu consigo assim, porque eu sou neta de açougueiro, então lá em casa toda refeição tinha que ter carne e normalizou isso, sabe? E aí às vezes a gente acha, porque tem que ter carne, mas aí você fica no básico, arroz, feijão e carne. E aí você não experimenta, comum, né, os legumes, salada, tudo que tem ali. E aí eu só consegui isso depois que eu tentei ser vegetariana e hoje faz parte da minha vida também. E aí, como você bem disse, lentilha, né, ervilha, consegue, né, trazer essa proteína. Então, realmente, eu acho que as pessoas podem, sim, abrir aí o coração para o vegetarianismo. Ou então, para talvez mudar também, né, algumas refeições. Ó, essa daqui não precisa tanto, né, da carne. A gente pode, sim, ter acesso a outras coisas. Isa, que bate-papo, assim, delicioso. Mas eu acho que, então, para a gente terminar com chave de ouro, a gente viu hoje aqui no programa várias dietas, mas então, né, para o pessoal sair de casa, vi lá no Manhã Diversa que vai ser essa dieta aqui que eu vou seguir, porque não é bem assim, né? Vamos, então, falar que realmente esse acompanhamento profissional faz toda a diferença para entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Com certeza. Vocês já podem começar, né, como um primeiro passo aí, reduzindo o consumo de industrializados, comendo mais vegetais, bebendo mais água. Mas se você precisar de alguma estratégia específica para algum tratamento de saúde, ela deve ser orientada por nutricionista. Só assim você vai conseguir fazer uma alimentação que encaixe na sua rotina, que seja leve, prazerosa, que seja viável de se fazer a longo prazo, que não venha trazer prejuízos para você, como os transtornos alimentares que a Arielle comentou, né? Então, esse cuidado, esse acompanhamento é muito importante e também o desenvolvimento de habilidades. Quando você aprende receitas, quando você aprende organização e planejamento, quando você conhece fornecedores que podem te ajudar na prática de uma alimentação saudável, isso é mais duradouro, né? Do que somente seguir um papel com horas, quantidades e sugestões alimentares. Obrigada, viu, Isa? Essa foi Isa Polastri, nossa nutricionista que já, né, tá sempre aqui no Manhã Diversa e foi um prazer te conhecer. Veio aqui falar sobre dietas, reeducação alimentar e principalmente a necessidade de analisar cada história, né, e não padronizar. Obrigada a vocês pela confiança, é sempre bom estar aqui. Valeu demais.